Então, dentro do nosso tópico, né, nós colocamos aqui como tópico característica de partida dos motores de indução trifásica, né? E o nosso subtópico vai ser a curva do conjugado motor. Nós definimos como conjugado ou torque, né? Então, algumas vezes vocês vão ver o torque do motor, então o conjugado do motor. Conjugado é um pouquinho mais amplo, né? Porque nós podemos observar aqui através da curva, né, nessa nossa curva aqui, podemos verificar que existem algumas denominações, né, para alguns tipos de conjugados, né? Então essa curva representada no nosso exemplo aqui, né, nós temos um ponto inicial aí chamado como conjugado com rotor bloqueado, né? Então muitas vezes chamado como conjugado de partida, né? Isso é em função, por exemplo, quando o motor ele começa, ele está na sua condição inicial parada e no instante imediatamente superior ele já começa a se deslocar. Então isso aí é a capacidade, né, de torque do motor dele conseguir iniciar um movimento, né? Normalmente, né, essa curva é bem característica, né? Existe algumas diferenças com relação a classes de motores, mas no geral ele tem esse formato, né? E ele indica o que? Qual é a capacidade de desenvolvimento, né, de torque ou conjugado do motor na sua aceleração. Então o que indica aqui é uma aceleração. Apesar desse perfil aí estar muito amplo, né, isso daí é num instante bem pequeno de tempo, né? Praticamente é quando o motor ele parte, acontece tudo isso, instantes de segundos ou milissegundos, né? Mas sempre ele vai ter essas características, né? E entre o conjugado mínimo, por exemplo, quando inicia, né, a rotação do motor, né, ele precisa de um torque suficiente para vencer a inércia do motor, né? Ou seja, o instante dele parado até ele iniciar. Ele tem que ter uma força necessária para começar a rotacionar o motor. Nesse instante, o que acontece, né? Não existe campo magnético, então não tem interação. Então a única coisa que o sistema, que a rede enxerga, né, o próprio sistema enxerga, são as resistências, né, do motor, resistência mecânica, resistência dos condutores e assim por diante. Então eu preciso ter uma força suficiente para vencer justamente isso. E nós chamamos aí de conjugado de partida, né? Por isso está falando rotor bloqueado, é como se eu estivesse segurando o rotor. Mas na verdade é a condição parada dele, né? E o instante imediatamente, né, em que ele vai começar a rotacionar. Passado alguns milésimos de segundos, centésimos de segundos, o que acontece? O campo magnético ele começa a interagir, né? E essa interação aí, ela ajuda, né, no movimento de rotação, né? Que é o nosso conjugado mínimo ali. A partir em que ele vai acelerando um pouquinho mais, ele já começa a enfrentar aquelas outras resistências, né, que é a resistência mecânica do mancal, né, do ar que está lá entre a carcaça e o nosso rotor, né? E o torque ele precisa ser o quê? Um pouquinho mais elevado, né? Para conseguir vencer isso daí, né? Aí ele vai chegar no seu conjugado máximo, né? Ele está acelerando em direção à velocidade síncrona. A gente percebe que quando ele atinge uma certa rotação mais próxima da velocidade nominal dele, a curva começa a decair, e quando ele atinge a velocidade síncrona, né, no caso do motor assíncrono, né, ele não atingiria isso aí com carga, né, o valor desse meu conjugado é zero. Então, uma das denominações então, que a gente podemos tirar é que o conjugado, né, na rotação síncrona é igual a zero. Que é o que a gente percebe, né? Então, muitas vezes quando a gente vai medir lá a rotação do motor, tá? Então um motor de 1800 com escorregamento de 10%, né? Então a gente tira 180, então ele estaria por próximo de 1720, né? O nosso motor abaixo de 1700, né? É o que deveria dar, né? Porque como ele é um motor assíncrono, então a sua velocidade é menor do que 1800.
Mas quando a gente vai medir lá sem carga, esse motor que deveria dar 1740, 1720, né, a gente percebe que ele está lá com a rotação de 1800. Isso se deve por quê? Porque eu não tenho carga, então a sua velocidade ali na ponta do eixo vai estar próximo à velocidade síncrona, tá? Simplesmente isso. Mas à medida que for introduzido, né, uma carga na ponta do eixo, a gente vai verificar que essa rotação ela vai diminuindo e vai chegar na sua velocidade nominal, né? Então, dentro das características nominais de frequência da rede, tensão, a gente vai observar que a sua rotação vai próximo da velocidade síncrona, 1720, 1740, depende do porte do motor. Então essa nossa curva aí, ela traduz justamente isso, né? Então significa o quê? Que para essa nossa curva aí, se eu tiver porque além do motor ter, a gente denomina, né, os motores como um conjugado, as cargas também, né, tem seu conjugado, né? Então a ponta do eixo, por exemplo, o rotor, né, ele tem em termos gerais, né, dentro do motor, ele é visto como se fosse uma carga. Mas a carga que eu coloco na ponta do eixo também tem uma curva, né, parecida com essa. Então esse meu gráfico aí com relação ao motor, ele está indicando o quê? Que a curva do conjugado da carga não pode ser superior, né, a essa curva que está aí. Então se eu pegar uma carga em que ele tenha um conjugado, né, de carga maior do que essa curva aí, então significa o quê? Que o motor ele vai estar comprometido na sua partida e no seu funcionamento. Então isso aí é utilizado justamente para a gente estudar a carga, para ver qual que é o perfil do conjugado da carga, né? E todos os pontos têm que estar abaixo, né, com relação a esse perfil do nosso conjugado motor. Tá? Então o conjugado significa o quê, né? Em termos gerais, né, a força que é desenvolvida no motor para que ele vença, né, cada etapa, né, desse ponto aí, que ele possa vencer, né, a carga de aceleração, a curva de aceleração da minha carga, né? Então nada mais é do que isso, nosso conjugado, né? Se traduz em força. Então, se a gente for voltar lá e ver a nossa equação de potência, né, a potência mecânica, a gente vai ver que vai ter o conjugado e vai ter a rotação, né? Então vamos voltar lá deixa eu ver, voltar lá no nosso, que tá. Então a gente vai ver aqui que a nossa potência, né, a potência mecânica, ela é em função do conjugado e em função da rotação. A rotação ela vai traduzir para a gente a aceleração. E o conjugado, né, se vai ser o conjugado, né, ele vai determinar se a carga que está aplicada lá, se ela está dentro das condições, né, eu vou ter uma potência mecânica, né, de acordo com aquela potência estipulada pelo fabricante. Então voltando lá para a nossa curva, né, então a gente verifica aqui os tipos, né, de conjugados, né. No nosso caso aqui o conjugado nominal, né, que é aquela característica, né, nas condições nominais do meu motor, né, ou seja, ele trabalhando dentro da frequência da rede, os valores de frequência da rede, né, a potência nominal do motor, a tensão nominal, né. Então a minha carga nessas condições vai ter que estar abaixo dessa linha tracejada. Então isso aqui é a condição para que se a minha carga trabalhar abaixo dessa linha tracejada, ela vai estar com a sua rotação nominal, tá? Então se for um motor com velocidade síncrona de 1800 RPM, a velocidade assíncrona for uma velocidade assíncrona de 1740, então significa que para as condições nominais com carga, a minha velocidade na ponta do eixo vai estar justamente nesse meu ponto. Caso a carga não esteja ligado, né, ainda na ponta do eixo do meu motor, então significa o quê? Que a velocidade na ponta do eixo, né, ela pode chegar no valor da velocidade síncrona. E se porventura, né, a minha carga ela trabalhar acima dessa linha tracejada, né, já significa, né, a sua rotação vai diminuir, né,
significando que aí eu tenho uma sobrecarga na ponta do eixo. Então pode chegar a uma condição crítica de que a velocidade diminua tanto, né, que o rotor, né, a ponta do eixo, acaba travando. Tá? Então significa que o conjugado da carga é maior do que o conjugado do meu motor. Né? Simplesmente é isso que essa curva vai identificar para a gente. E também, né, pessoal, colocar em mente, né, que o conjugado vai estar relacionado à potência e força, né? Então existe uma relação entre eles. Então, para atingir uma certa velocidade, eu preciso ter uma força para vencer tanto a parte inicial como para manter, né, o seu comportamento nominal daquele ponto para frente, né, depois que iniciou a partida do motor. E qualquer alteração, né, depois, passado um certo tempo de aceleração, né, qualquer valor acima dessa linha tracejada, ela se caracteriza como uma sobrecarga, ou seja, uma diminuição leve, tendendo uma aceleração brusca até que o seu rotor acabe travando. Então, nesse caso aí nós temos uma sobrecarga. Com relação à partida do motor, né? As características de partida do motor. Para a gente entender, né, as características de partida de um motor, né, como que ele se comporta, nós já temos ali uma dica, né, de como ele vai se comportar, né, na condição parada, condição imediatamente a começar a rotacionar e depois de um certo tempo que rotacionou. Ou seja, o período de parada até o período de aceleração. Já dá para a gente ir pela curva ali do nosso conjugado, entender um pouco como deve se comportar, né, as características de partida do motor de indução trifásica. Para isso, né, nós falamos algumas aulas atrás, né, que tudo que fosse aplicado aos transformadores também seria aplicado, ou se não na maior parte, né, em quantidades bem próximas, né, aos transformadores, né. Então aqui está uma ilustração, né, de um transformador, né. Então a característica do transformador, né, nós temos um primário, temos um secundário, e entre os dois nós temos o que? O circuito magnético, né, que é caracterizado ou representado, né, por aquelas nossas lâminas de ferromagnéticas, né, em que no primário, né, quando ele for energizado ou alimentado, vai percorrer uma corrente. Essa corrente nessa bobina vai produzir um campo magnético. Esse campo magnético ele vai induzir fluxo nesse meu circuito magnético, né? Esse fluxo ele vai ser induzido nessa minha espira, né? Pela lei lá que nós vimos do Faraday, né? O campo magnético, quando ele corta perpendicularmente, né, condutores elétricos, né, ele cria uma diferença de potencial no seu terminal, e com isso eu tenho uma indução de tensão no meu secundário, tá? Uma tensão no meu secundário. Então nós podemos usar essa nossa representação aqui como analogia para o nosso motor. Então o nosso primário ele é representado pelo estator, que é justamente onde eu tenho aquelas bobinas e onde eu vou alimentar essa bobina para criar um campo magnético. Esse campo magnético, né, no meu estator eu tenho um circuito magnético, né, que são aquelas ranhuras, né, com chapas de ferromagnéticos prensadas uma a uma, formando esse nosso cilindro interno, né, que vai produzir um campo magnético, e esse campo magnético ele vai ficar contido justamente no nosso estator, né, que nós denominamos como campo girante. Do outro lado nós temos nosso rotor, que vai representar o nosso secundário, né? Então nosso rotor aqui ele é formado, ó, tem as barras, né? Se a gente for relembrar lá, tem as barras de cobre,
E entre as extremidades dessa barra de cobre eu tenho os dois anéis que estão curto-circuitando essa barra de cobre, né? E eu tenho o circuito magnético, né, aquelas chapas, né, então aqui que dá aquela nossa impressão de ser um cilindro maciço, então na verdade são chapas de ferro, né, de silício, né, ou outro tipo de liga, em que eles estão prensados, isolados uma da outra, formando esse nosso formato aqui de cilindro. Então, embora não pareça que seja um cilindro maciço, né, então na verdade isso aqui é um circuito eletromagnético, né, que no nosso caso aqui ele representa o nosso secundário. Então significa o quê? Que aqui eu vou ter uma indução, né, do campo magnético. Esse campo magnético, né, o nosso rotor aqui, ele vai estar imerso nesse campo magnético. Em função dessa forma construtiva, né, com barras, né, curto-circuitadas nas suas extremidades, vai circular uma corrente, né, nessas barras. Circulando essa corrente, ele vai estar cortando perpendicularmente, né, essas nossas chapas de material ferromagnético, que vai produzir um campo magnético contrário a esse campo magnético, né? E com isso começar uma interação entre os dois. Então, basicamente, né, o que nós vimos lá como explicação, inclusive em vídeo, né, a interação vai produzir uma rotação nesse nosso eixo. Então, da mesma forma, né, como no transformador, nós podemos representar, né, um modelo elétrico, né, de um circuito elétrico para o nosso motor. Então eu tenho aqui o meu primário representado aqui, o nosso estator. Então esse R1 aqui é a resistência, né, dos condutores, né, aqui do embobinamento do motor. Aqui eu tenho o campo magnético, né, quando ele interage, né, ele produz, né, o que nós chamamos de reatância magnética. E como eu tenho uma bobina, eu vou ter uma indução nessa bobina, né? Então, em conjunto com os materiais magnéticos, né, ele vai, né, surgir aqui um campo magnético. Esse campo magnético, né, ele vai ser induzido, né, justamente no nosso rotor. Então, no nosso rotor aqui, né, que já é o secundário, né, eu vou ter as resistências, né, apesar que ser bem mínima, bem baixo, né, tem a resistência desses condutores aqui, dessas barras de cobre. Como eu tenho lâminas, né, ferromagnéticas aqui, ferromagnéticas, né, vai ter o aparecimento aqui da nossa reatância magnética. E aqui é a representação das perdas, né, das resistência elétrica, perda por efeito Joule, Foucault, Esterese, etc. Então, se a gente for ver a corrente que vai circular aqui no nosso rotor aqui, ele refere, né, justamente ao nosso primário. Então, a corrente que está circulando aqui, está circulando também aqui no nosso primário, que é a nossa rede. Então, tudo que acontecer aqui no nosso rotor, né, em termos de corrente, né, o nosso I2, né, também vai ter o mesmo ou próximo do valor, né, do nosso I2. Né? No caso do motor é exatamente igual. Se a gente for lá para o nosso transformador, a gente vai ver que tem uma certa diferença, né, com relação à resistência, né, e as formas construtivas aqui no primário. Mas em termos gerais, se a gente for falar de potência, né, nós vimos que a potência no primário tem que ser igual à potência no secundário. Então, se aqui tem 10 watts, aqui no meu transformador tem 10 watts aqui, no primário também eu tenho 10 watts, né? Então existe uma relação entre os dois. Né? No nosso motor é a mesma coisa, né? Só que é mais sensível para a corrente. Então significa que na ponta do meu eixo aqui, né, eu tiver 10 CV, significa que aqui no meu primário, né, se a gente desconsiderar as perdas, né, também vai ser 10 CV e a minha rede vai enxergar 10 CV. Sabemos que na prática não é isso que ocorre, né, porque tem as perdas, né? Então, para mim produzir 10 CV aqui, então provavelmente aqui na minha rede está sendo consumida, né, ou no primário aqui está sendo consumido aqui, próximo de 13, 15 CV, né?
que é para compensar as perdas. Mas o que a gente quer analisar é justamente, né, o efeito dessa corrente aqui no primário. Então existe uma condição, né, em que quando o motor está parado, né, não existe alimentação, essa corrente aqui é zero, né, e também a corrente 1 é zero, porque não existe alimentação, ele está parado. À medida em que eu energizo o primário, o que vai acontecer, né? O que a minha rede vai enxergar, né, com relação a essa equação aqui, vai ser simplesmente somente a resistência do condutor. Aqui, ó, a resistência da nossa barra. Como a barra ela é curta, se a gente for ver lá pela segunda lei de Ohm, né, da resistividade, a gente vai ver que a resistência aqui vai ser muito baixa, próximo de zero. Então significa o quê? Que naquele instante em que eu alimento meu primário, a corrente que vai circular aqui no meu rotor vai ser uma corrente elevada. À medida em que vai surgindo, né, esse meu rotor, ele vai começando a rotacionar e interagindo, né, com o campo magnético do primário, né, a interação do campo magnético primário, vai surgindo essa reatância. Essa reatância, a gente perceber que ela está somando, né, com aquelas perdas resistivas lá no nosso denominador. Então, vamos supor, não é zero, mas é bem próximo de zero. Tá? Agora tem alguma coisa diferente de zero. Tá? Se aqui fosse zero, tudo isso aqui fosse zero naquele instante de parada, né, para um valor, né, como eu não tenho nenhuma alimentação, então aqui é zero, a minha corrente é zero. Quando eu ligo o meu sistema aqui, eu já tenho uma indução aqui, então significa que eu já tenho algum valor aqui em I2. Mas aqui embaixo eu tenho o valor zero, né, porque ainda não começou. A gente está falando naquele instante assim, né, um instante mais um depois da parada, onde ele está tendendo a se movimentar. À medida em que vai surgindo a interação aqui do campo magnético, da reatância, né, que é esse valor aqui, já vai surgindo alguma coisa diferente de zero. Então significa que eu já tenho um valor menor daquele valor anterior elevado. E à medida em que o motor vai acelerando, né, esse nosso valor da reatância aqui vai aumentando cada vez mais, fazendo com que essa corrente aqui ela diminua. Então isso daqui a gente consegue enxergar justamente nessa curva. Então apesar que aqui está deveria ter começado desse ponto, né, um valor elevado, mas ele considerou que o ponto de alimentação, né, houve aquela inércia em que o motor começou, né, a dar um deslocamento, né, mas é um valor bem e quase não produziu nada de reatância capacitiva. Então nesse ponto aqui eu só tenho a interação da resistência do meu circuito. Então nesse meu ponto aqui a corrente é elevada. Então em todo motor, quando inicia, né, a sua partida, o valor da corrente, né, o valor de corrente de partida pode ser de 5 a 8 vezes o valor nominal. Então vamos dar um exemplo aqui na partida. Vamos supor que eu tenho um motor que nas suas condições nominais, né, ele absorve uma corrente de 100 A da rede. Então no seu ponto de partida, se a gente for ver aqui o ponto mais crítico, né, que é 8 vezes, então significa que esse valor aqui, né, se o motor, né, nas suas condições nominais, né, a sua corrente é de 100 A, esse valor de partida aqui pode chegar a 800 A. Né? Esses 800 A, apesar de ser por um instante muito curto, né, ele acaba interferindo na rede. Então significa o quê? Que ele pode ocorrer na rede, né, uma sobrecarga, né, pode até romper alguns pontos, né, de conexões até chegar a esse motor. Pode acontecer da minha tensão de alimentação, ela dá uma riada, né, chamam de arriada. Quando a gente fala assim, arriar significa o quê? Ela baixa um pouco, então é como a gente percebe aquela piscada, né? Aí depois de um certo tempo, o que acontece? Começa a ter interação do campo magnético, a reatância magnética vai aparecendo, né? Vai aumentando cada vez mais, a corrente vai diminuindo até chegar no seu valor nominal. No caso do nosso exemplo que foi dado, 100 A.
Então significa que aqui eu teria minha corrente nominal e o motor, depois de um instante de tempo, ele estaria com 100 amperes. Então essa condição aqui, que foi dado como exemplo, né, seria uma condição assim, né, muito comum dentro da indústria para certos limites de cargas, né, que nós chamamos de partida direta, que vocês viram lá em tipos de partidas de motores lá em PET, né, projetos e testes elétricos. Né. Então um dos tipos de partida que vocês viram é justamente a partida direta. Então, dentro da partida direta, né, ocorre justamente, né, esse comportamento, né, entre a partida até ele atingir a sua velocidade normal, ou seja, a partida até ele acelerar a sua rotação nominal, que é a rotação real. E esse pico aqui, né, é justamente o que tem que ser, né, visto em algumas aplicações. Né? Será que a minha rede, né, para esse meu motor aqui, ela comporta, né, um pico de 800 amperes? Muitas vezes não, né? Então daí que se dá, né, o estudo dos tipos de partidas, né, e alguns empregos, né, de tipos de partidas, né, em motores. Então essa é a característica de partida de um motor elétrico de indução, né? Ele sempre vai ter essa característica, né? Na partida eu sempre vou ter um pico elevado. E esse pico ele pode ser entre 5 e 8 vezes. Aqui é uma estimativa e depende muito do tamanho do motor. Então é claro que para um motor de 1 CV, né, provavelmente a gente vai ter um pico de partida menor. Para um motor de 100 cavalos a gente vai ter um pico de partida muito elevado. Né? Então está elevando o principal, né, que é a inércia, que está justamente em função do peso do rotor. Né? Então, quanto o motor de 100 cavalos com relação ao motor de 1 CV, né? Então vamos falar assim que em termos de proporção ele é muito maior do que o motor de 1 CV. Esse muito maior significa o quê? Que ele está utilizando uma massa, né, de material bem maior, né, no seu rotor. E com isso o que acontece? Na minha partida eu preciso vencer essa massa um determinado tempo, e para vencer essa massa um determinado tempo existe o que? Um pico para que ocorra todas aquelas interações de campo magnético e a corrente ela diminua até um valor do nominal do motor.